Olá para você que acompanha o Comum Notícias. Hoje no Comum Entrevista a gente conversa com o Dr. Renato Sena. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Wesley. Bom dia a todos os ouvintes. Doutor, eu quero começar falando um pouco sobre a crise que a gente enfrenta hoje aqui no estado em relação à seca, à estiagem. Eu gostaria de saber se eu gostaria de saber, na verdade, qual é o real motivo, quais foram os reais causadores que trouxeram a crise para o estado que a gente encontra hoje. Normalmente, quando a gente fala sobre essas questões climáticas, sempre a gente tem aquelas aspas dizendo era imprevisível, ninguém esperava, evento nunca visto antes. Antes dessa crise acontecer na magnitude que está hoje, não houve nenhuma estimativa de que estava chegando, não houve nenhuma previsão? Bem, Wesley, na realidade, houve alguma previsão que a gente ia enfrentar uma seca, tá? Isso realmente a gente já tinha previsto há algum tempo atrás. Talvez em meados de maio, início de junho deste ano, a gente já tinha essa perspectiva, tá? Mas esse é um evento diferente dos outros que a gente normalmente acompanha. Por quê? Porque ele se dá em razão de dois eventos climáticos que normalmente não ocorrem de forma simultânea. Normalmente a gente tem um, e o que a gente tem num passado recente, seja 2005, seja 2010, a gente tem um evento de El Niño, que é o aquecimento do Atlântico, na região do Equador, antecedendo um aquecimento das águas do Atlântico Norte e algumas vezes até do Caribe, do Mar do Caribe, como foi o ano de 2005, aquela temporada de furacões muito atípica, que a gente teve o Katrina, todo mundo se lembra ainda disso, que é um pouquinho mais velho que nem eu lembra desses fatos, e essas temporadas de furacões normalmente também sugam um pouco da água e impedem a formação de nuvens sobre a Amazônia. O que aconteceu diferente em 2023 foram que os dois eventos ocorreram absolutamente de forma simultânea. E isso a gente não tinha nenhum evento desses registrados, né? A gente tem cerca de 20, 25 anos de registro e a gente não tinha nenhum desses eventos registrados até agora. Tá? Então, realmente, se de alguma forma a gente antecipou, a gente não conseguiu o evento, a gente não conseguiu antecipar a magnitude dele. Eu ia perguntar agora se o fenômeno El Niño tem influência no cenário. Isso acaba me respondendo agora que é um reflexo do que a gente vive hoje, né? Ele ter acontecido simultaneamente com o que aconteceu já anteriormente. Eu gostaria também de perguntar rapidamente se, nessa perspectiva que vocês já tinham, de alguma maneira o governo do estado chegou a ser alertado ou notificado sobre o tema. Sim, na realidade, a Defesa Civil já entendia esse processo, tá, no final do primeiro semestre desse ano, porque normalmente, já há muito tempo, o Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, a gente aqui do INPA e algum tempo atrás junto com o CIPAM, e ainda a gente faz junto com o Sistema de Proteção da Amazônia, a gente tem um evento que antecipa as grandes cheias que ocorrem no Rio Negro. Então, até então, esse era um grande motivo de preocupação para a gente, as grandes cheias, né, que assolam, que a gente fica bastante preocupado com esse processo das cheias. E ele é um processo, teoricamente, mais fácil para a gente prever, porque ele começa normalmente, o enchimento do rio começa lá em final de novembro, início de dezembro de um ano, e ele se estende até junho do ano seguinte. Então, é um processo de 6, 7 meses e a gente já está acostumado com esse processo. Esse é o primeiro sistema de alerta de grandes bacias que ocorrem no Brasil, né? Esse já é um processo de mais de 20 anos desenvolvido pela CPRM e a gente tem se engajado nesse trabalho deles e cooperado com eles. E as defesas civis, seja estadual, seja municipais, acompanham esse processo. E neste final de ano a gente já antevia que não seria uma cheia tão expressiva, uma cheia grande, e a gente chegou a cerca de 28 metros, né? Mas a gente já antecipava que a estação seca talvez fosse um pouco mais seca do que normalmente é, mas nunca nessa quantidade que a gente está vendo agora. Isso realmente foi imprevisível. Doutor, eu também gostaria de perguntar ainda nessa esteira se algum dano causado em relação, o dano ambiental causado em relação a essa seca nas bacias amazônicas pode ser, tem chance dele ser irreversível? Existe algum dano colateral que de repente essa seca tenha trago agora para a gente que não tem mais como ser sanado? É muito difícil especificar isso, Wesley, mas o que a gente viu foram coisas que a gente nunca tinha visto antes, né? A seca do Lago Tefé, o grande surgimento de bancos de areia, mesmo aqui nos Solimões e no Rio Negro, a gente está revendo as pedras, né, que tem
escrituras rupestres lá de 2000 anos atrás, a gente está vendo isso que a gente viu em 2010, a gente está vendo novamente agora, eu não saberia te responder agora se isso é irreversível ou não. O que a gente está vendo, infelizmente, é que desde o começo desse século, né, desde os inícios dos anos 2000, a gente está vendo cheias mais intensas e secas mais intensas, mais frequentes e mais intensas. O que a gente está vendo é a intensificação desses processos, tanto da enchente na região, quanto das vazantes. As enchentes, a nossa população é um pouco mais resiliente para ela, né? A população ribeirinha sabe como lidar melhor com as grandes enchentes, mas com as grandes secas, não. Porque a grande seca traz um problema social muito grande. Ela tira o meio de transporte da nossa população, que é basicamente por meio das vias fluviais, e aí, tirando o meio de locomoção, o transporte, as pessoas também ficam sem acesso à água potável, à educação, à saúde, a alimento, à fonte de rendas, a escoamento de produção. Então, é um processo social muito ruim e traz um prejuízo social muito grande à nossa população. O senhor citou ainda há pouco que o período mínimo desses fenômenos são em torno de 7 meses e que deve trazer aí uma estimativa a números rasos aqui até junho do ano que vem. Esse seria um prazo que a seca também deve perdurar até os próximos anos? Não, não. Esse é o processo, talvez não tenha sido claro, esse é o processo de enchimento que normalmente acontece para a gente antever a cheia. As secas, elas acontecem num processo muito mais rápido, em torno de 60, no máximo 90 dias, ela se estabelece. É um processo muito rápido. O que a gente viu em 2023 é um processo muito mais rápido do que a gente sempre viu. Normalmente esse processo, que é em torno de 60 dias, normalmente ele começa lá pelo mês de setembro, e se acentua no mês de outubro, para se encerrar no mês de outubro. Este ano ele aconteceu no mês de setembro de uma forma extremamente intensa. A gente viu o rio baixar cerca de quase 1 metro a cada 3 dias. Não tem nenhum registro na série histórica desde 1900 de nada parecido com isso. Muito interessante. Eu gostaria também de, já finalizando aqui, fazer mais uma pergunta. Existe alguma coisa que o governo do estado possa fazer para, de repente, auxiliar em respostas naturais à crise que nós estamos vendo hoje? E aí, ao lado dessa pergunta, eu também gostaria de perguntar se existe, de repente, alguma estimativa de quando isso possa acontecer novamente? Isso pode acontecer novamente em curto prazo? Bom, vamos tentar responder aos poucos. Tá. O que o governo, como a gente comentou, já sabia com um pouco de antecipação, a Defesa Civil. E eles tomaram diversas ações. A gente sabe que eles tomaram diversas ações para tentar mitigar um pouco desse processo, levando já cestas básicas com antecedência, condições de potabilidade de água e alguns acessos a essas populações, tentando mitigar esses processos dessa população. Talvez a gente tenha que começar a repensar, como eu te disse antes, que a perspectiva é que esses eventos tornem-se mais frequentes e mais intensos. A gente talvez precise repensar um pouco a nossa política de prevenção para esses eventos. Como eu te disse, a gente está bem preparado para cheias, mas muito pouco preparado para secas, né? Por toda essa questão de transporte que ela afeta. E a segunda pergunta que você fez, por favor? A outra? Se existe a possibilidade de, em curto prazo, a gente ver isso acontecer novamente, por exemplo, no ano que vem, numa nova seca, talvez maior ou na mesma proporção que a gente vê hoje. Possibilidades existem, sempre elas existem e a gente não pode descartar elas, né? E a gente, na realidade, a gente tem que se preparar para o pior para esperar o melhor, né? A gente tem que estar preparado para a pior condição, para se ela não acontecer, a gente estar muito melhor preparado e afetar nossas populações de uma forma, atender nossas populações de uma forma melhor. Bem, a perspectiva existe, a gente está num período que a gente chama de variação multidecadal. O Oceano Atlântico ele tem uma resposta, ele tem como se fosse uma curva de períodos frios e períodos quentes muito longos. São ciclos de entre 60 e 80 anos e a gente está no ápice do ciclo quente. Quando acontece, como esse ano de 23, acontecer processos que a gente tem em El Niño, aquecimento no Oceano Pacífico, simultâneo a processo de aquecimento do Oceano Atlântico, a gente provavelmente vai enfrentar condições de secas muito severas. Não te digo que exatamente nessa proporção que a gente está agora, mas a gente tem que estar preparado para eventos muito fortes.
Os oceanos a gente está vendo se aquecer. Isso é uma coisa normal. Se a gente for ver os oceanos como eram na década de 80, na década de 90 eles estavam mais aquecidos, nos inícios dos anos 2000 eles estavam mais aquecidos, em 2010 eles estavam mais aquecidos que 2000 e agora nós estamos mais quentes do que na década de 2010. Então, a perspectiva é que a gente tenha eventos desta forma muito intensos e muito severos é grande. Doutor, muito obrigado por ter me recebido e pela entrevista. Eu gostaria também de que ampliar o convite para próximas oportunidades e até a próxima. Tá ok. Obrigado a você, né, pela sugestão. Acho o seu trabalho importante. A gente precisa informar a nossa população do que a gente sabe, né? Na realidade, a gente tenta manter. Em princípio, a gente tem o primeiro compromisso com as autoridades civis, né, que vão fazer o primeiro atendimento a essa população. É importante que a Defesa Civil, seja do Estado, seja do município, tenha antecipação dessas informações, a gente tenta proceder isso. E nesses eventos que a gente precede as cheias, a gente sempre tem grande participação das mídias. Então, espero na próxima oportunidade poder te convidar para você cobrir esse tipo de evento. E estamos sempre à disposição. Perfeito, muito obrigado. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até a próxima.